E aí meus nerds, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd, que bom ter você aqui de novo. E hoje eu trago de volta um dos quadros mais legais do canal, que daqui a pouco vai fazer um ano que eu não fazia, que é o quadro do Top 5. E eu vi no último vídeo lá do Homem-Aranha, né, da Top 5 melhores HQs do Homem-Aranha, que vocês gostam muito quando eu falo de quadrinhos, e mesmo assim, eu nunca trago esse tema aqui no canal, tá na hora de eu começar a mudar isso. Então pro vídeo de hoje, eu resolvi falar das 5 melhores HQs da DC. Eu sei que tem muita gente inscrita aqui no canal que provavelmente acha que eu só gosto de Marvel, que eu só falo de Marvel, que eu sou Marvete, que eu tenho preferência. Então, realmente eu gosto mais de Marvel do que de DC, o que torna as minhas leituras de DC um pouco restritas. Mas isso não quer dizer que eu não goste muito da DC e que eu não tenha os meus favoritos dentro da editora. E é nesse vídeo que nós vamos conhecer o meu top 5 melhores HQs da DC Comics. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Em quinto lugar, uma HQ escrita pelo meu autor favorito de HQs, um cara extremamente cinematográfico, um cara que sabe dar profundidade aos personagens e criar histórias muito geniais e muito complexas. Eu tô falando do Mark Millar e da sua reimaginação de como seria se o Superman tivesse caído não nos Estados Unidos, mas sim na União Soviética Comunista. Superman entre a foice e o martelo. Essa é uma daquelas HQs que, se tivesse simplesmente caído no colo de um escritor medíocre, ele poderia muito bem fazer disso aqui uma história maniqueísta entre Estados Unidos e União Soviética, em que os Estados Unidos é o heróizinho como sempre, e a União Soviética é a grande vilã da história. Mas felizmente o Mark Millar não é um escritor medíocre e aparentemente a cor favorita dele é justamente o cinza. Essa HQ, como eu disse, traz uma reimaginação do Superman como um herói soviético, defensor do comunismo e grande braço direito de Stalin. E ela mostra também, principalmente através de sua história, como seria o mundo e como impactaria toda a história da humanidade se o Superman fosse, na verdade, um ícone soviético. A gente tem ótimas reimaginações aqui, não só da figura do Superman, mas da figura da Mulher Maravilha, do Batman e até do Lanterna Verde. É muito legal acompanhar essa história porque ela tem várias reviravoltas, o roteiro não é a coisa mais previsível do mundo, tem horas que até a pessoa mais adivinhora do mundo vai ler isso aqui e não vai saber pra onde a história vai caminhar. É com certeza um dos Elseworlds mais populares e mais bem escritos de toda a DC, reimagina o Superman, que é essa figura extremamente americana, para uma realidade completamente diferente e até discrepante do que ele foi imaginado originalmente, e é por isso que essa HQ tão especial tá aqui no quinto lugar do Top 5 DC. Quarto lugar, abrindo a porteira para as histórias do Batman aqui no Top 5, eu trago para vocês talvez a obra-prima de Alan Moore escrevendo pro personagem. Uma história que trata não só da origem do Coringa, mas da relação doentia entre o Batman e seu arqui-inimigo. Batman, a piada mortal. É simplesmente incrível como uma obra tão fina, né, tão pequena, tão curta, consegue demonstrar tanto cuidado, tanto no seu texto quanto na sua arte. Demorou praticamente um ano, tanto pro Alan Moore desenvolver o roteiro completo disso aqui, quanto pro Brian Boland desenhar todos os quadros dessa HQ, que dá pra ver que tem todo um planejamento. O Alan Moore que me perdoe, porque ele realmente odeia quando as obras dele são adaptadas pro cinema, mas essa HQ aqui é extremamente cinematográfica, ela tem pontos onde as cenas se interligam, os flashbacks são muito bem introduzidos, eles colocam cenas ali pra fazer ligações através de objetos e ângulos de câmera. Enfim, é uma HQ muito bem desenhada, mas na minha opinião, o ponto mais forte é o romance, né? O grande roteiro que o Alan Moore escreveu dentro dessa HQ. E ela traz justamente o que seria essa síntese dessa relação doentia entre o Batman e o Coringa, esse ciclo vicioso que basicamente nunca vai terminar. E falando em Coringa, essa HQ trabalha muito bem o personagem a partir do momento que ela traz a sua origem mais bem aceita entre os fãs e ainda traz o personagem tentando provar esse grande ponto de que basta um dia ruim para que até o mais são dos homens se torne louco. Sem falar que essa HQ traz o final aberto mais famoso da história das HQs. Eu não quero dar spoiler aqui, eu quero que você leia isso aqui, porque é muito fininho, gente. Por mais que você não seja ligado aos quadrinhos, isso aqui é essencial pra qualquer pessoa que se diz fã do Batman e do Coringa. E, velho, fininho assim, você termina em uma tarde. Por favor, leia isso aqui porque é muito especial e é por todas essas razões que ela tá em quarto lugar aqui no Top 5. Indo para o terceiro lugar, uma HQ que infelizmente eu não tenho ainda na minha coleção, mas eu pretendo ter, porque é com certeza uma das maiores obras dos quadrinhos,
tanto em arte quanto em roteiro, mas principalmente em arte, pois ela é desenhada pelo grande gênio Alex Ross. Eu tô falando, é claro, de O Reino do Amanhã, escrito por Mark Waid e desenhado, como eu já disse, pelo Alex Ross. Essa HQ vem tratar do conflito entre os heróis clássicos da DC e uma nova geração de anti-heróis que não carrega os valores clássicos que eles no passado carregaram e não tem o mesmo apreço pela humanidade quanto eles tinham. A gente vê a velhice e a evolução dos maiores heróis da Liga da Justiça, tais quais o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Shazam. Todos eles são representados basicamente como deuses na Terra, esses grandes campeões do passado que hoje voltam para tentar assumir o controle da humanidade. E quando eu falo assumir o controle, eu realmente quero dizer isso, pois o Superman até flerta com um certo controle ditatorial da humanidade, mas isso já seria da spoiler da HQ. Eu quero que vocês tenham mais uma noção do enredo em si. Essa é uma história que não necessariamente faz parte da cronologia oficial da DC, mas dentre essas histórias que não fazem parte da cronologia, com certeza essa é a de maior destaque. A arte ultra realista do Alex Ross compõe perfeitamente com essa obra e ela tá cheia de subtexto que ainda é atual até os dias de hoje. E mesmo com tudo isso, ela não deixa de ter aquela pegada otimista das HQs antigas da DC. Com certeza uma obra-prima dos quadrinhos, e é por isso que ela tá aqui no terceiro lugar do top 5. Eu acho que eu já devo ter dado a entender aqui que o Batman é o meu personagem favorito da DC. E é por isso que eu vou trazer aqui a segunda HQ dele dentro do top 5 e é a minha segunda história favorita de toda a DC Comics. Uma história que traz um Batman muito mais detetive do que outra coisa, um Batman que procura entender a mente dos criminosos, que tá junto com o Gordon e com o Harvey Dent para tentar livrar Gotham da máfia. Eu tô falando de Batman, O Longo Dia das Bruxas. Essa HQ que já foi base junto com a Piada Mortal para o maior filme do Batman já feito, que é o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, e vem trazer aqui o que eu acho que é a amostra mais pura e sincera de todo o código moral do Batman, da forma como ele age, das consequências que ele enfrenta por vestir esse uniforme e todos que ele afeta ao seu redor. Nessa história, o Batman tá atrás de um vilão apenas conhecido como Feriado, que tá matando mafiosos de Gotham em datas comemorativas. Cada capítulo dessa história vem a contar exatamente o que acontece em uma dessas datas comemorativas ao decorrer de um ano inteiro, começando e terminando no Dia das Bruxas, e é por isso que a HQ se chama O Longo Dia das Bruxas. Nesse meio tempo, a gente acompanha também a trajetória do personagem Harvey Dent, que, como vocês mesmos já devem saber por talvez já ter assistido o filme ou ter lido essa HQ, vai se tornar o vilão Duas Caras. Essa HQ tem roteiro de Jeff Loeb e desenhos de Tim Sale, a dupla que desenhou a minha HQ favorita do Homem-Aranha, que se você quiser saber qual é, o vídeo com top 5 melhores HQs do Homem-Aranha tá no izinho pra você ver. Mas é o que eu sempre digo, gente, não façam predileção por editoras, persigam bons artistas e boas histórias, e essa HQ aqui é muito legal, é muito fácil de acompanhar, é engajante, a história e o mistério te mantêm muito ligados até o final, e até você terminar a última página e descobrir finalmente quem é o Feriado, se é que você descobre, essa HQ não te deixa descansar. É a melhor história do Homem-Morcego, na minha opinião, é uma das histórias de mistério mais complexas e completas da DC, e é por isso que ela tá em segundo lugar no top 5. E em primeiro lugar, aquele que eu acredito ser o melhor quadrinho já escrito, comparável a obras de literatura inglesa, americana, do que você quiser, antes de qualquer formato, uma excelente história, complexa, cheia de subtexto, cheia de pontos para análise. O meu TCC é sobre essa história. Watchmen, escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons. E, gente, como eu acabei de falar para vocês, o meu TCC é sobre essa história, então eu poderia passar meia hora de vídeo só falando sobre o grande conteúdo que tem aqui dentro. Essa história não é simplesmente uma imaginação de como ficaria a política e a sociedade dos anos 80 se por acaso os justiceiros mascarados fossem reais. Não, ela é uma reinvenção e uma sátira política e social de tudo que permeava o certo e o errado nos anos 80. Ela traz o personagem Rorschach como basicamente uma sátira dos justiceiros encapuzados violentos da década de 40 e como a forma que esses caras encaravam o combate ao crime já estava ultrapassada na década de 80. O Rorschach é basicamente uma sátira a toda essa violência que permeava a época, e eu vejo tanto nerd por aí simplesmente falando que o personagem é foda porque ele mata bandido, sendo que quem fala isso simplesmente não se toca na grande crítica social por trás do personagem. E não só por trás dele, a gente tem personagens como o Comediante, como o Dr. Manhattan, que acrescentam
mais e mais camadas de complexidade a essa história. E dentro do próprio Watchmen, né, dentro do universo dos personagens, a gente tem um quadrinho dentro de um quadrinho, né, que é os Contos do Cargueiro Negro, que vão fazer aí uma metáfora com os conflitos de alguns personagens e trazendo dentro de si uma história talvez tão interessante quanto o próprio Watchmen. E falando de arte, gente, é incrível o que o Dave Gibbons conseguiu fazer aqui. Ao invés de retratar os heróis dessa HQ como figuras imponentes, com fisicalidade brutal, ele resolveu retratá-los como pessoas de meia idade com um físico questionável e cheios de tons de cinza para retratar bem que a gente não estava falando de super-heróis endeusados e sem falhas aqui. A gente estava tratando com seres humanos e essa talvez seja a melhor característica de Watchmen. Ela é sobre os erros da humanidade, ela é sobre seres humanos falhos, que tomam decisões questionáveis, que erram, que são suscetíveis a fracassos e a discursos fáceis e discursos corruptos. E cada uma dessas histórias, de cada um desses personagens, é com certeza a coisa mais cativante aqui dentro. É como eu disse anteriormente, independente de qualquer formato, quadrinho, romance, isso aqui é uma excelente história, talvez o melhor quadrinho já escrito em todos os tempos. Qualquer pessoa deveria ler isso aqui, independente de ser fã de quadrinhos ou não, e é justamente por transcender a mídia que o Watchmen está em primeiro lugar no top 5 melhores HQs da DC. E é isso, pessoal, esse foi o meu top 5 melhores HQs da DC, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, por favor, de rolar a tela aqui embaixo e clicar no botão inscreva-se, o botão vermelho. E para receber todas as notificações desse canal, é só você clicar no sininho do lado do botão inscreva-se. Não saia da página desse vídeo sem deixar o seu like, dedão pra cima embaixo, pois é a melhor forma de você fazer esse vídeo chegar pra mais gente. Quer me ajudar ainda mais? Pega o link desse vídeo e manda pros seus amigos no WhatsApp, joga no grupo de amigos, eu tenho certeza que muita gente vai querer ver. E antes de terminar esse vídeo, eu tenho um agradecimento muito grande pra fazer pra vocês, gente. Nessa última semana, a gente atingiu o número de 750 inscritos. A gente estava com 650 quando eu recomecei, né, quando eu retomei a produção de vídeos, há exatamente 9 semanas, e nesse intervalo de tempo tão pequeno, a gente já conseguiu ganhar 100 inscritos. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês, muito obrigado por estarem se inscrevendo e indicando o vídeo pros amigos, e cada vez tá chegando gente nova. Queria dar boas-vindas aí a todos os inscritos novos, e tenho certeza que vocês vão se divertir aqui. Assistam aos vídeos antigos, e por favor, não deixem de interagir aqui embaixo nos comentários, porque eu tô sempre lendo. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!